Que pai ou mãe que vendo seus filhos fazendo coisas erradas fica de boca fechada? Tipo, bom, aí o filho derrubou um copo e faz assim. Filho, tá de parabéns. Tá de parabéns por ter derrubado um copo. Eu acredito que nenhum pai faz isso. Todo pai, toda mãe se alegra ao ver seus filhos fazendo coisas certas. Filhos que cumprem com seus deveres de casa, que respeitem a eles como pais, assim como a outros familiares. Agora, para que isso aconteça, é necessário que eles, como pais, façam um trabalho muito sério. Neste caso, eles devem educar ou instruir os seus filhos. E essa não é uma atividade fácil. Você sabe como é que são educados os filhos nas famílias de Moçambique? Se não sabes, vem comigo, porque eu irei explicar tudo neste vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Gustavo Moçambique. E quem não me conhece, eu sou Gustavo Vicente, estudante e apresentador deste canal. Como eu falei no início, hoje vou falar sobre como os pais de Moçambique educam seus filhos. E vou comparar com outros países como Brasil e Portugal. Mas antes, tem uma coisa que talvez você ainda não fez. Queres receber conteúdos relacionados com este assunto? É muito simples, se inscreva e faça de tudo para que o YouTube possa te notificar assim que o novo vídeo estiver disponível no canal. Se você já fez isso, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O assunto da educação dos filhos é muito sério em todo o mundo, tanto em países mais desenvolvidos, assim como em países menos desenvolvidos. Todos os pais querem ver seus filhos fazendo coisas certas. Normalmente, nenhum pai, independentemente do seu nível social, precisa ser ensinado sobre como educar o seu filho. E sendo Moçambique um país onde existem muitas pessoas diferentes em termos culturais, cada família é que decide como educar os seus filhos. Estou me referindo da primeira educação que as crianças recebem em casa. Esta primeira educação que a criança recebe em casa depende muito dos pais. De uma forma geral, a primeira educação em Moçambique acontece da seguinte maneira. Primeiro, de acordo com os valores culturais. Todos nós sabemos que toda criança nasce numa determinada cultura e a primeira educação que a criança recebe dos pais está muito virada às raízes culturais da família. Os pais ensinam a criança a respeitar os valores culturais e as tradições da família. Ou seja, como cada criança nasce numa determinada cultura, essa cultura vai muito influenciar a sua forma de interpretar a realidade, a sua forma de conviver com outras pessoas, assim como a sua forma de perceber as coisas. E esta primeira educação influencia muito bastante na vida da criança nos seus primeiros anos. Como Moçambique é um país que está repleto de tradições, costumes ou práticas, a criança, ao nascer, vai ser ensinado a praticar os mesmos costumes dos pais. Em segundo lugar, de acordo com o gênero. Nas famílias moçambicanas, existe um costume muito comum, que é o seguinte: a criança do sexo masculino é acompanhado e educado por seu pai, e a criança do sexo feminino é acompanhada e instruída por sua mãe. A criança vai aprender a fazer coisas ou pensar, assim como falar assuntos que estão relacionados com seu gênero. Sendo assim, a criança cresce muito limitada e isso contribui para que ela não consiga se desenvolver na sociedade. Em terceiro lugar, a criança é educada de acordo com os princípios religiosos. Muitos pais religiosos, na maioria dos casos cristãos, preferem educar suas crianças de acordo com as leis bíblicas. Ou seja, educam seus filhos desde crianças a andarem nos caminhos de Deus. Os pais ensinam seus filhos a temerem a Deus desde crianças, para que ao crescer eles possam ter uma boa conduta. E isso tem sido muito bom. A mesma coisa acontece no Brasil, porque o Brasil é o primeiro grande país cristão, razão pela qual muitas crianças são ensinadas ou instruídas de acordo com os princípios bíblicos. A Bíblia diz que deve-se ensinar uma criança enquanto houver tempo para ela aprender. Agora, muitos pais em Moçambique, assim como no Brasil, preferem ensinar os seus filhos a temer a Deus enquanto crianças. Embora essa educação venha a ser invalidada quando a criança começa a frequentar a escola. Agora vou responder uma questão muito interessante. Será que os pais de Moçambique usam a vara para educar os seus filhos? Bom, a resposta é sim. Nós sabemos muito bem que as crianças são, na maioria das vezes, inclinadas ao erro. E nem sempre elas obedecem somente quando você fala. E mesmo gritando, elas podem não obedecer. Sendo assim, na maioria dos casos, os pais em Moçambique preferem usar a vara quando necessário
para poder disciplinar os seus filhos, neste caso crianças. Embora em alguns casos exageram na dose. E na maioria dos casos este método de vara funciona. E funciona muito bem. Por exemplo, no meu caso, eu aprendi muito com vara. Mas é que não me prejudicou, né? Estou aqui porque dizem que quando você recebe vara, ou melhor, quando você recebe sempre tal, você vai crescer com traumas. Isso no meu caso, né? Eu recebi muita vara quando era criança. Mas estou aqui, estou feliz, estou saudável. Eu acho que é bom usar às vezes, quando necessário, um tal para endireitar a sua criança. Ou seja, o pai é que decide como educar o seu filho. É claro que isso pode vir mudar quando a criança começar a frequentar a escola. Porque quando chegar lá, vai receber uma segunda educação. Ou seja, a primeira educação que a criança recebe sempre vem dos pais. E a segunda educação é aquela que a criança vai receber na escola. Mas a educação mais prática é aquela que a criança recebe em casa. E na escola, ela já vai praticar aquilo que aprendeu em casa. E também, com certeza, ampliar os seus conhecimentos. Por uma pergunta, aí no Brasil, bater numa criança é crime? E aí em Portugal também é crime? Porque eu ouvi dizer que há alguns pais que são presos que quando batem em seus filhos. Agora, eu finalizo meu vídeo dizendo que os pais têm uma tremenda responsabilidade na educação dos seus filhos. Não importando o como você educa seus filhos, o importante é que você tem que educar os seus filhos a andarem nos caminhos certos. Os métodos que você vai usar depende de si como pai. Mas é melhor sempre que procure os melhores métodos para educar o seu filho. E na verdade, infelizmente em Moçambique existem alguns pais que são liberais. Isso. Que educam seus filhos de acordo com aquilo que eles veem nos filmes, nas novelas. Mimam, neste caso, os seus filhos. Há pais que fazem isso. Infelizmente, futuramente esses filhos venham com certeza decepcionar os pais. Porque quanto mais eles dão tudo que a criança precisa, a criança não se preocupa em estudar, em fazer o seu futuro. E como consequência, no futuro essa criança será uma pessoa sem caráter. Ofereçam a melhor educação para os vossos filhos, para que amanhã eles sejam os melhores cidadãos. As suas crianças são o futuro da sua família, da sua sociedade, neste caso do seu país e, por fim, são o futuro do mundo inteiro. Essas crianças são as que vão responder por si. São essas crianças que nós temos agora que no futuro vão nos representar. E assim, na verdade, em poucas palavras, que se educa a criança em Moçambique. Eu acredito que é da mesma forma que acontece aí no vosso país. É claro que sempre há diferenças, mas não são grandes essas diferenças. Então, penso que se você tem alguma coisa para dizer, deixa nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não é inscrito, amigo, se inscreva, ative o sininho das notificações. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!